Muito bem-vindo, está aqui o nosso querido Padre Guido. Boas-vindas, né, Padre Guido? Que bom estarmos juntos aqui. Sinto-me mais uma vez muito lisonjeado de estar aqui, trabalhando para a glória de Deus, para esclarecer, para orientar um pouquinho a nossa missão, sabendo, inclusive, que somos obra-prima de Deus. Um Deus que não somente nos cria, mas que cuida de nós. Portanto, temos na pessoa dele um grande amparo também para superar os obstáculos que a nossa vida no dia a dia nos apresenta. Padre, queria começar pelo senhor, porque a gente fala em missão, em vocação, parece sempre algo tão complexo, complicado e sofisticado, e na verdade, a partir da própria vocação do sacerdote, né? Todas as outras vocações nascem ali no seio familiar. Sim. E o próprio pai e a mãe têm a missão de ajudar o filho nessa descoberta, nessa convivência, ter olhos clínicos, atentos, né? Aquele filho, aquela filha, ajudá-lo naquela descoberta, percebendo características dele, né? As famílias, hoje em dia, parece que perderam um pouco essa observação, padre. Bom, olha, Lércio, gostaria de interpretar muito bem uma frase de um grande homem santo, São João Bosco, que afirmava que o presente mais bonito que Deus pode dar para uma família é de doar-lhe um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem que estas pessoas poderão fazer um dia para os fiéis que Deus vai entregar aos seus cuidados pastorais. É verdade, exatamente como o senhor está afirmando, que no dia de hoje ou não se aprecia este presente, ou há uma mudança na sociedade que pode explicar este resfriamento, digamos assim. Por exemplo, no mundo inteiro, especialmente na Europa, está entrando de moda o filho único no casamento. Isso tem um fator, digamos assim, muito forte e negativo. Entendeu? Um filho único de uma família, casais que partem para a aventura da vida conjugal já com esta ideia fixa, ou de não ter filhos, ou no máximo somente um. A família numerosa ou até patriarcal passou de moda em muitos países do mundo. Porém, isso não significa que até o ideal que Deus coloca na nossa vida deve ser diminuído ou menosprezado. Porém, nós enfrentamos essa dificuldade. O senhor acabava de dizer, os pais deveriam ser os primeiros formadores, a casa deveria ser até o primeiro seminário, ótimo. E, de uma maneira, uma utopia, deveria ser assim. Em prática, muitas vezes isso não acontece porque se apresentam outras opções e outros ideais na vida. Doutor Hipólito, bem-vindo, que bom estarmos juntos mais uma vez. É interessante, né, como os modelos vão se alterando com a época, mas a essência permanece a mesma. Os pais precisavam, nessa relação com os filhos e os filhos com os pais, e ajudando a moldar ou perceber aquilo que já está ali em cerne, não é? Concordo plenamente com você. E é um prazer estar aqui com você novamente. Me sinto envaidecido de alguma forma, né, nesse sentido. Mas o que vocês estão colocando é, de fato, uma realidade, né? A família sempre foi considerada a família como um núcleo familiar e a interferência externa da família acaba fazendo com que essa família, como o padre diz assim, primeiro, essa questão de gerar filho único. Segundo, as expectativas que os pais criam em relação aos filhos. E nem sempre eles ouvem ou, de alguma forma, acabam assim, fazendo com que o filho se realize. Nós vamos falar de trauma, e um dos traumas pode ser justamente isso. O filho pode ter um desejo,
um desejo, por exemplo, de seguir essa área, né, da igreja, e os pais, às vezes, não necessariamente endossam isso. Mas não tem a ver com o credo religioso, tem a ver com o contexto social. Sim. No sentido de que eles imaginam que seria melhor para o filho, mas é um julgamento de valor deles. Sim, mas aí eu queria perguntar para o senhor, como psicólogo, qual caminho a gente pode fazer? Porque, naturalmente, o casal deveria ser, duas pessoas, deveriam ser aqueles que mais compartilham ideias, Isso. aqueles que mais repartem suas escolhas, fazem pactos, né? Que acabam decidindo juntos. Então, quando eles chegam na parte dos filhos, eles já têm uma escola, uma prática. Então, quando vem o filho, seria natural seguir um diálogo, uma conversa, uma observação e até fazer as escolhas. Né? E em que momento hoje os casais estão perdendo nessa relação familiar? O que está fazendo com que haja uma perda desse referencial? Eu penso que, veja bem, uma realização do casal, como nós, é ter um filho, sim, do ponto de vista emocional, né? É justamente ter um filho, curtir a relação familiar, é um desejo que você tem, a mulher principalmente tem um desejo da maternidade, mas eu volto a colocar, por uma questão do nosso momento contemporâneo, esse filho pode ser visto como um objeto de amor e como pode ser visto como um objeto de valor. E quando você pensa em objeto de valor, você quer o melhor para o seu filho, mas você esquece de perguntar se aquilo é o melhor para o filho. Então, imagina, meu filho vai ser médico. Não, não vai ser médico, entende? Não, vai ser engenheiro. Sempre essa visão no sentido de dar o melhor para o filho. Mas em que momento que você vai ouvir seu filho e ele dizer assim, eu não quero ser médico, não quero ser engenheiro, eu quero ser padre. E qual o caminho de volta, o caminho de retorno para esses dois? Porque, desculpa focar bastante no senhor, daqui a pouco a gente chama o padre para nos socorrer, né? Mas para dizer assim... Vou pedir a ajuda dele. Doutor Hipólito, na verdade, os mentores, os autores, os responsáveis, quem está conduzindo a casa é que deveria dar condução até das conversas. Então, os pais, eles têm as rédeas na mão para conversar a hora que quiser, parar a hora que quiser. E o que parece é que não se escuta mais. Não se dá abertura para os filhos, né? Ou você impõe ou você simplesmente não ouve. E entre eles, atualmente, o senhor tem percebido que há também essa falha? Está cada vez menos ou não tendo abertura para o outro? Não, eu penso assim, varia de casal para casal, né? Sempre casal não se repete, né, nesse sentido. O casal geralmente é constituído de uma pessoa com uma formação familiar X e uma outra com formação familiar Y. A primeira dificuldade é o próprio casal se entenderem, né? Como formações diferentes podem se entender. Esse é um outro problema que é relacionamento de casal. Segundo, a educação que um teve, a educação que eu teve. Então, há muito conflito em como educar o filho. Um diz que está certo, outro diz que está certo, e as coisas às vezes não batem nesse sentido. Sim, mas existe um entrelaçamento? Deveria existir, ótimo, você colocou bem. Mas o casal que se comunica, o padre sabe muito bem disso, eles conseguem conversar, conseguem chegar a um lugar comum. Eu não sei se é decorrente dessa premência diária, né? Coisas que têm que ser feitas e não se pergunta, a rotina, e as pessoas não têm tempo de dialogar e dizer, precisamos resolver isso. Né? E então, é interessante, né? Porque todo mundo quer amar, todo mundo quer ser amado. Verdade. E o amor é o relacionamento por excelência. Isso. É a gente ir o mais fundo em todas as áreas emocionais, afetivas, de escolhas, a gente acabar com todas as fronteiras, e a gente correr todos os riscos, Isso. e a gente ir até o fim com alguém. Isso, né? Perfeito. Então aí eu percebo assim, os casais estão amando menos.
Porque parece que o dia a dia entrou até na relação íntima dos dois e os está roubando um do outro. Isso. Eu não diria necessariamente que os casais estão amando menos. Numa escala de 10, o amar fica em 9º ou 10º lugar, porque existem outras premissas. Então não estão amando menos, mas o amor está lá em 10º lugar. Aquela questão, você sabe que eu gosto de você, pronto. Padre, sim. Qual é o antídoto, padre? Olha, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é missão dos pais não somente gerar a vida, mas, ao mesmo tempo, respeitar esta vida nova que vem ao mundo. Portanto, a opção também dos filhos merece ser respeitada. É claro que os pais querem sempre o bem, mas o bem tem inúmeras dimensões. Um caso prático que me aconteceu na hora da celebração do batismo, numa igreja, a primeira pergunta que o padre faz para os pais, os padrinhos, é a seguinte: o que é que os senhores querem aqui na igreja, né, para o bem deste bebê? A resposta é: queremos o batismo. Eu fiz esta pergunta. Se levantou a vovó, padre, muito dinheiro no bolso. Esta é a resposta que ela me deu dentro da igreja. Para a hora do batismo. Sim. Pois é. Claro que por respeito de uma pessoa idosa fiquei calado, mas me senti muito pequeno naquele momento. Porque é claro que os familiares querem o bem em todos os sentidos, mas não deve ser aquele bem o prioritário, porque nós não vivemos somente das coisas que estão ao nosso redor, vivemos de ideais e lutamos para alcançar ideais até muito mais nobres do que as coisas que estão ao nosso redor. Por isso, os familiares, querendo o bem, devem estar em primeiro lugar muito atentos, especialmente os pais, num diálogo que construa a vida dos seus filhos. E depois, é claro, dar todo o apoio aos filhos quando optam, né, para um destes ideais, e mesmo que esse ideal não corresponda ao prioritário na cabeça dos pais. Mas é interessante, né? Eu penso que a quantidade de informação, a quantidade de intervenção. Antes de entrarmos no ar aqui, a gente estava falando do mundo sem internet, sem celular, né? Que eu conheci, eu não sou ET, mas eu conheci esse mundo. Nós também, o Mário também conheceu, o doutor Hipólito também. E de lá para cá, depois do evento da tecnologia invadindo nossas casas e nossas vidas, não é que sejam mal, gente, mas muitos perderam, foram roubados, e até esses aspectos essenciais me impressiona, sinceramente me impressiona. Porque, padre, quando eu me apaixonei por uma mulher e eu tive os meus sonhos e eu quis realizar aquele sonho de amor. E engraçado que as músicas cantam isso e as pessoas pensam assim, mas quando se juntam, querem manter a sua individualidade. Então, ele não abre para ela não abre para ele, ou abre até aonde se sente segura, né? Tem uma margem de segurança imensa, e os dois não abrem para o filho. Então, eu gostei do que o senhor colocou, mas eu ainda acho que antes da missão, porque a própria igreja coloca como missão primeira dos dois, é uma só carne. Por isso os dois deixam a casa dos pais. Não é por causa do filho, é por causa dos dois. Ele para ela para ele. Eu acho que essa é... Todo mundo quer viver isso. E eu fico, para que complica? Né? Então aí a gente chega nessa situação que nem se escuta um ao outro, que cada um está no seu mundinho. Só estamos vivendo juntos debaixo do mesmo teto. Não é por aí? Não, o grave risco está aqui de manter um individualismo até de uma maneira fora do comum
e que não permite a realização de um diálogo. Agora, seria interessante, Laércio, fazer não digo um pequeno estudo, mas uma consideração. Abrindo a primeira página da Bíblia, livro que não falta na casa de ninguém, nós encontramos a passagem da criação do mundo, veja bem, antes da criação do homem. E a palavra que Deus usou para a criação do mundo, em várias épocas ou dias, foi a palavra faça-se. Faça-se o céu, faça a terra, os animais, a lua, as estrelas, etc. Logo em seguida, quando se trata de criar a pessoa humana, o verbo que Deus usa não é faça-se, é façamos. Para deixar bem claro que na obra-prima de Deus, isto é, nós, há uma intervenção direta de Deus. E Deus dá ao homem e à mulher poderes, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, né, dominai, etc. Mas ele faz questão que carreguemos a sua mesma imagem e semelhança. Por isso, uma unidade dentro da pessoa humana, homem ou mulher. Considerar que o casamento não é somente uma pequena sociedade que se forma com duas pessoas. Nós usamos uma linguagem religiosa dizendo que Deus sempre deve estar no meio. Porque quando se tem a presença de Deus na nossa vida, até a nossa linguagem muda. Nós fazemos o papel de Deus para os nossos filhos. Por isso não haverá muito tempo para um egoísmo, ou pior ainda, um hedonismo. E o caminho que nós queremos transmitir para os filhos será, claro, ótimo, mas também teremos uma grande disponibilidade na escuta dos ideais dos filhos, que nem sempre batem com os nossos ideais pessoais. Entendeu? Especialmente de determinadas vocações que nós chamamos de especiais. O senhor assinou no começo, por exemplo, a vocação para a vida religiosa é a vida sacerdotal. E agora nós estamos vendo, nesses dias a gente viu, né, com o evento da doença na África, né, o papel tão fundamental dessas vocações humanas. Sim. Né, sejam os religiosos, sejam os médicos, né, que acabam dando a vida, porque na verdade não é para ficar rico. É um serviço. Não é? E se a gente em casa, o marido não ajuda, não serve, a mulher não serve, e o filho não é servido e também não serve, se a gente não serve uns aos outros, se a gente não tem esse início, a gente perdeu tudo. Não é, padre? Exatamente. É o nível de uma filantropia, né, que supera até, inclusive, todas as barreiras de religiões e de conhecimentos no mundo, considerando e valorizando a pessoa humana como obra-prima que está na nossa frente. Por isso, nós não podemos absolutamente limitar até o nosso sacrifício. Deve ser uma doação total, profissional, porque trabalhamos, Laércio, com um capital humano. Sim. Nós não somos, digamos assim, industriais que têm uma visão do lucro. É normal que isso aconteça. Mas trabalhando para pessoas, estamos diante de um capital que supera os demais valores. Quantas vezes me chamam em plena noite no hospital? Eu nunca respondo, são 2 horas de madrugada, mas nem morto dou uma resposta assim. Respondo sempre, dentro de 10 minutos estou aí. Por quê? Porque eu sei que há alguém que está precisando, né? Pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas que está precisando de mim como sacerdote. Agora, quem serve às 2 horas da manhã uma outra pessoa, como é que fica o seu coração ao servir? Depois que o senhor foi, depois que o senhor viu, depois que o senhor atendeu, depois que o senhor testemunhou o que está acontecendo, que volta para casa,
O senhor volta para casa irritado, chateado, abatido, cansado ou o sentimento é outro? Não, eu sou padre há 41 anos e fiz deste tipo de serviço a característica da minha vida. Domingo passado deixei até o pessoal rir à vontade na igreja, quando eu contei que poucos dias atrás me chamou o hospital a 1h, fui. À 1h40 estava de volta no meu quarto. Estava ainda tirando a calça que tocou o telefone para correr de novo. Devo de tirar a calça e tive que correr. E não respondiam, acabo de chegar agora. Dirão, não, era outra urgência. E a gente foi, com o mesmo entusiasmo da primeira vez. Perde um pouco de sono, mas isto cria, porém, uma satisfação, uma realização que não tem valor monetário, mas transmite uma paz e, sobretudo, transmite um entusiasmo de sentir-se plenamente realizados nesta vocação. Então, nós vamos partir para o segundo bloco com essa ideia. Isso aí que é bonito, porque, engraçado, quando a gente dá, há um loop, né? Sim. Um loop, a gente retorna para nós em satisfação. É engraçado, a gente não é o contrário. Eu vou preservar o meu espaço para eu ter realização. Essa realização não realiza. E quando eu não me preservo e me dou, na verdade, volta para nós um sentimento. Imagina o casal, imagina o marido, imagina a esposa. Quando um se dá ao outro, quando os dois se dão pela casa, quando os dois se dão para o relacionamento, para a família, como é que fica o coração dos dois? Né? O Dr. Hipólito vai nos ajudar numa análise psicológica, afetiva. Com todo prazer, sem dúvida. Esse é o Oriente, estamos falando sobre relacionamento. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre os traumas. Bem-vindo, a gente vai para o intervalo, voltamos já já.